radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 1º de outubro de 2024. E vamos ao destaque do dia: conflito no Oriente Médio. O governo começa amanhã a operação de repatriação de brasileiros que estão no Líbano. Primeiro voo da Força Aérea vai dar prioridade para mulheres grávidas, crianças e idosos que estejam na área de conflito entre Israel e o grupo Hezbollah. Segundo o presidente Lula, ações semelhantes serão feitas sempre que a comunidade brasileira precisar de ajuda. Eu acho que é importante, nós vamos fazer isso em todo lugar que for preciso. E o presidente deixou hoje o México, onde participou da posse da nova presidente Cláudia Sheinbaum. O México é a segunda maior economia da América Latina e teve fluxo comercial com o Brasil de 14 bilhões de dólares no ano passado. E mais, vamos falar de indústria e sustentabilidade ambiental. Nossa entrevista do dia será com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli. Ele vai falar sobre o acordo fechado com o IBAMA para oferecer soluções tecnológicas para o órgão e assim facilitar processos como os de licenciamento ambiental. Resultado ainda ajuda o setor produtivo a reduzir custos e tempo para investimentos. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br e no canal Gov da sua TV aberta. Propor soluções tecnológicas para melhorar processos, reduzir os gargalos e incentivar os investimentos e o crescimento sustentável no país. Esses são os objetivos de um acordo feito entre a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e o IBAMA. A parceria busca integrar e melhorar os sistemas utilizados atualmente pelo IBAMA para procedimentos como o de licenciamento ambiental. O acordo também é importante para a indústria e para o setor produtivo, porque vai modernizar fluxos e processos. E este será um dos assuntos que vamos tratar com o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, que participa ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, presidente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que nos acompanham na Voz do Brasil. É um prazer conversar com vocês. Presidente, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais essa parceria, então, que a gente mencionou, da ABDI com o IBAMA. Quais são as dificuldades hoje que a indústria enfrenta, especialmente nessa parte de licenciamento ambiental? Olha, Mariana, o nosso desafio hoje é fazer com que a economia cresça ainda mais, né? A economia, esse ano, já projeta um crescimento de mais de 3%, e isso significa gerar empregos para todos os brasileiros, para todas as brasileiras, gerar esperança. Esse acordo nosso com o IBAMA, a gente criou na BDI um programa chamado Destrava Brasil, para destravar a questão regulatória, os gargalos regulatórios que existem nos órgãos reguladores, para que a gente possa acelerar a análise e a eventual liberação de investimentos privados que ficam nos órgãos reguladores aguardando a análise de investimentos. A gente tem bilhões de reais em investimentos privados aguardando a autorização, a análise desses órgãos reguladores. Esse programa, a gente assinou com o IBAMA um acordo de apoio ao IBAMA, né? Foi construído em parceria com o próprio IBAMA, claro, com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. A BDI, na prática, vai dar um apoio ao IBAMA para que a gente possa trabalhar na modernização de sistemas, na reestruturação de sistemas, na aplicação de inteligência artificial, na análise dos processos. Você sabe que muita questão burocrática hoje em dia pode ser superada rapidamente, questão burocrática da análise de processos com o uso da inteligência artificial. Então é isso que a gente vai disponibilizar para o IBAMA, assim como também uma consultoria técnica para fazer análise de modelagem de processos, de fluxos, para agilizar. Nossa intenção é o quê? Acelerar, agilizar, destravar
a análise de licenças para que a gente possa acelerar o crescimento e os investimentos no Brasil. Mas esse acordo significa alguma mudança no modo de fiscalização do IBAMA ou as regras vão continuar as mesmas? Não, esse acordo ele não trata de fiscalização. E o programa, o Destrava Brasil, que a gente criou na BDI, além do IBAMA, a gente também está assinando, a gente já assinou com a Agência Nacional de Mineração e a gente está em vias de assinar com a Anvisa também. Na Anvisa, em função de atrasos no que diz respeito à questão de sistemas de informática, enfim, que já estão defasados, a gente tem hoje cerca de 17 bilhões de investimentos privados em novos remédios que aguardam a análise da Anvisa. E não é culpa dos funcionários, dos servidores da Anvisa, mas que todas as agências passaram no governo anterior por um processo de desmonte muito grande. Então a gente está apoiando essas agências com sistemas, com consultoria técnica especializada para que a gente possa modernizar a gestão das agências, tanto da Anvisa quanto da Agência Nacional de Mineração. Pra vocês terem uma ideia, a gente fala muito de transição energética, né? De matriz energética limpa. No seio da transição energética estão o quê? Minerais estratégicos, terras raras, que são os minerais, os elementos que ajudam na transição energética. Na Agência Nacional de Mineração, hoje a gente tem 190 mil processos aguardando análise na fila. Quer dizer, então como é que a gente quer acelerar a transição energética no Brasil se os investimentos ficam travados nos órgãos reguladores que viveram um processo de desmonte no governo passado? Então esse acordo é um acordo de apoio, de cooperação entre a Agência de Desenvolvimento Industrial e o IBAMA, entre a Agência de Desenvolvimento Industrial e a ANM e a Anvisa, para que a gente possa modernizar as agências, acelerar a análise regulatória e, com isso, destravar investimentos que vão gerar milhares de empregos novos no Brasil. Presidente, o senhor mencionou algumas vezes, agora há pouco, o Destrava Brasil. Queria que o senhor falasse, então, um pouco mais sobre o que é esse programa, quais são os objetivos dele e o que vem sendo feito. Veja, nós recebemos na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial muitas indústrias, muitas associações industriais. Tem duas questões que são centrais para você desenvolver a indústria no Brasil. A primeira é a questão do crédito, né? E que a indústria ela é intensiva de capital, precisa de muito dinheiro para comprar máquina, para comprar equipamentos, e a questão do crédito é central. Então, financiamento, que hoje o governo, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin lançaram o plano Mais Produção, o P+P, que disponibilizou 342,7 bilhões de reais em crédito para a indústria no Brasil. Mas além do crédito, o que é fundamental também? Não adianta a empresa pegar o crédito se na hora de realizar um investimento ela fica presa no gargalo regulatório. Ela fica presa ali numa análise de uma agência ambiental, na análise da Agência Nacional de Mineração, o investimento no complexo industrial da saúde fica preso porque a ampliação às vezes depende da aprovação de um novo remédio para a Anvisa, e aí a Anvisa sem capacidade de avaliar de forma veloz isso. Então o que é o Destrava Brasil? A gente decidiu na Agência de Desenvolvimento Industrial que a nossa forma de ajudar a desenvolver a indústria é modernizar o ambiente regulatório do Brasil, apoiar as instâncias regulatórias para que elas, de forma mais moderna, utilizando o que existe de mais avançado na tecnologia, possam acelerar essas análises, para com isso a gente viabilizar investimentos para gerar empregos no Brasil. Muito bem, conversamos com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento e Indústria, a BDI, Ricardo Capelli. Obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil. Obrigado, um prazer. Eu sou ouvinte sempre da Voz do Brasil. Uma grande honra e alegria estar aqui com vocês. Obrigada, presidente. O presidente Lula participou hoje da posse da nova presidente do México. É a primeira vez que uma mulher vai comandar o país, que é a segunda maior economia da América Latina. Brasil e México têm avançado nas relações bilaterais, com um comércio que superou mais de 14 bilhões de dólares no ano passado. Um momento histórico. A costureira Dalila Ixba disse estar emocionada com a posse da primeira mulher
eleita presidente do México. Muito emocionada, estou muito feliz. Necessitamos que uma mulher tome boas decisões. Durante os próximos 6 anos, Cláudia Sheinbaum vai governar a segunda maior economia da América Latina. Entre 2018 e 2023, ela foi prefeita da Cidade do México. Este ano, venceu as eleições presidenciais com quase 60% dos votos. Segurando bandeiras e vibrando muito, os mexicanos ocuparam a praça em frente ao Palácio Nacional, sede do governo do país. Telões espalhados pelas ruas transmitiam a posse. No Palácio Legislativo, 16 chefes de Estado e de governo acompanharam a cerimônia, entre eles o presidente Lula. Aos jornalistas brasileiros, o presidente brasileiro destacou a boa relação com o México e falou da expectativa sobre a nova presidente mexicana. O México começou um processo de abertura muito interessante para o Brasil e nós chegamos a um fluxo comercial acima de 14 bilhões de dólares e há a possibilidade de crescimento muito mais. E acho que o mundo vai se surpreender com a qualidade da presidenta do México. Ela é uma mulher extremamente preparada do ponto de vista político. Ela é uma mulher que vai fazer com que as mulheres sintam orgulho. No discurso de posse, a nova presidente do México destacou que seu governo seguirá alinhado com os princípios da liberdade e da democracia. Segundo Cláudia Sheinbaum, a busca por justiça e pela garantia dos direitos humanos será prioridade. E lembrou que a diversidade do povo mexicano será respeitada em todas as frentes. A liberdade é um princípio democrático. Se respetarão os direitos humanos. Cláudia Sheinbaum tem 62 anos de idade. É PhD em Engenharia de Energia e autora de livros e artigos que tratam de meio ambiente, mudança do clima e desenvolvimento sustentável. Em 2007, ela integrava o grupo de cientistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas, quando o IPCC recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Da Cidade do México, Luana Karen. E agora há pouco, a Força Aérea Brasileira informou sobre uma pane no avião que está com a delegação presidencial no México. Segundo a nota da Força Aérea Brasileira, abre aspas, a aeronave presidencial VC-1, que transporta o senhor presidente da República no trecho entre o México e o Brasil, apresentou um problema técnico após a decolagem do aeroporto da Cidade do México nesta terça-feira. Realizados com sucesso, os procedimentos de segurança para a solução do problema apresentados, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para retornarem ao mesmo aeródromo da decolagem, com troca de aeronave e regresso a Brasília. Fecha aspas. A nota é assinada pelo comandante da Aeronáutica, Marcelo Canitz Damasceno. O primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano vai ser realizado a partir de amanhã. O avião tem previsão de decolagem da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Beirute, no Líbano, com escala prevista na cidade de Lisboa, em Portugal. O Líbano tem sido alvo de bombardeios desde 25 de setembro, no conflito entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua em território libanês. A determinação para o resgate dos brasileiros que estão na zona de conflito partiu do presidente Lula, que comentou hoje a decisão. Eu acho que é importante, nós vamos fazer isso em todo lugar que for preciso. Agora, o que eu lamento é o comportamento do governo de Israel. De acordo com o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, a previsão é que cerca de 230 brasileiros sejam retirados do país nesse primeiro voo. Segundo o ministro, vão embarcar primeiro os grupos prioritários, mas a ideia é atender todos os brasileiros que queiram voltar. Já estão mapeados todos, a colônia brasileira tem contato permanente com a embaixada. Evidentemente vai se dar prioridades às pessoas de idade, às mulheres, às senhoras, às mulheres grávidas, às crianças, os que estejam doentes, os que precisarem mais. Esse será o critério. Mas vamos, na medida do possível, vamos atender com rapidez a todos os brasileiros que se encontram lá. A operação é coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. A Força Aérea Brasileira usará o avião KC-30 para esse e outros voos de repatriação. No ano passado, após o início do conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas, uma operação semelhante foi realizada para retirar a comunidade brasileira que vive na região. A
As primeiras medidas do governo para a regulação das casas de apostas online, chamadas de bets, já começaram a entrar em vigor. Hoje, o Ministério da Fazenda anunciou que apostadores terão 10 dias para sacar valores de sites de jogos que estão irregulares. Após esse prazo, as empresas que não pediram credenciamento junto ao Ministério da Fazenda serão banidas do país. E o governo vai anunciar novas medidas para proteger pessoas que estão se endividando em apostas virtuais. Conhecidas como bets, as plataformas de apostas online entraram na mira de investigações por irregularidades no país. Segundo o governo, até 600 sites de apostas online que não solicitaram o credenciamento e que estão irregulares serão banidos do Brasil nos próximos dias. Apostadores com recursos em sites de apostas têm até o dia 10 de outubro para resgatar o dinheiro. O Ministério da Fazenda vai divulgar a lista com os nomes dos sites irregulares. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que o prazo de resgate é para poupar os apostadores. Esses 10 dias é mais para apostador do que para a casa de aposta, porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de aposta. O Brasil já é o terceiro maior mercado de apostas online do mundo. Segundo pesquisa divulgada pelo Senado Federal, 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais, o equivalente a 22 milhões de pessoas, declararam ter participado em sites de apostas nos últimos 30 dias. Foi no final de 2023 que o Congresso aprovou e o governo sancionou uma lei que regulamenta as apostas no país. E este ano, o Ministério da Fazenda instituiu a Secretaria de Prêmios e Apostas, que emitiu mais de 10 portarias regulando o setor, como a exigência da identificação dos jogadores por documentos, além de cadastro de conta bancária para evitar a lavagem de dinheiro. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, outras medidas serão anunciadas, como acompanhamento das apostas por CPF e a limitação das formas de pagamento. Após uma reunião do ministro com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, foi anunciada a decisão de veicular propagandas apenas das bets regularizadas, como explicou o presidente da ABET, Flávio Lara Rezende. Vamos dar publicidade exclusivamente às empresas regulares. Não faremos, em nenhuma hipótese, publicidade de empresas que não sejam regulares. O Ministério da Saúde também deve anunciar diretrizes para que o SUS adote políticas para a saúde mental dos apostadores, de acordo com os impactos das apostas eletrônicas. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que o Ministério vai endurecer as regras depois que o Banco Central apontou que famílias incluídas no Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em bets. Utilizar de um mecanismo como limite zero para o uso do Bolsa Família para o pagamento de apostas de jogos, garantir com isso a proteção social. Com a regulamentação, a partir de janeiro de 2025, todas as empresas de apostas deverão estar hospedadas no Brasil. Reportagem Pablo Mundim. E conforme nós ouvimos na reportagem do Pablo Mundim, a lei que regulamenta a atividade das bets no Brasil foi aprovada no final do ano passado. Mas o governo quer voltar a discutir com o Congresso Nacional uma legislação para tratar dos efeitos nocivos que o jogo online pode ter sobre as pessoas que apostam. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que deputados e senadores serão provocados pelo governo para discutir temas como vício, endividamento e publicidade. Vamos debater com o Congresso Nacional, na volta do Congresso Nacional na semana que vem, medidas que possam ser aprimoramentos da lei. Por exemplo, a ministra Anísia Trindade, do Ministério da Saúde, está defendendo que se trate essa coisa das bets como se trata o tabaco no Brasil. Proibir publicidade, ter mensagens claras que mostram, o risco da pessoa se endividar, de que a pessoa não deve em nenhum momento deixar de pagar o aluguel, deixar de comprar uma coisa importante para os seus filhos, para a família, para usar esse dinheiro para essas apostas eletrônicas, ter mensagens mais claras do risco da pessoa não ganhar a aposta. Para
facilitar o diálogo entre contribuintes e a Receita Federal, 2 programas foram lançados hoje. O Receita Seleciona é um canal de comunicação entre a Receita e a sociedade sobre impostos e tributos. O diálogo é feito por meio de entidades como confederações profissionais e sindicatos, que recebem as demandas e as encaminha para a Receita Federal. Já o Receita Consenso é uma iniciativa para que divergências sobre fiscalizações em andamento e dúvidas sobre tributos sejam solucionadas sem precisar recorrer à justiça. Lançado nesta terça-feira, o programa Receita Soluciona é um canal exclusivo de diálogo com confederações, sindicatos e órgãos profissionais, como o Conselho Federal de Contabilidade, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Confederação Nacional das Indústrias, por exemplo. O interessado poderá registrar uma demanda em página específica do Portal de Serviços da Receita Federal. E, dependendo da solicitação, a reunião com a área responsável pode ser presencial ou virtual. O prazo para a resposta é de até 90 dias. O secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou que essa parceria com as entidades profissionais vai acelerar a resolução de demandas e diminuir os litígios. O que nós estamos propondo é que essas entidades façam esse filtro, façam esse primeiro diálogo, por exemplo, com os associados ali, com os empresários no âmbito das confederações, das entidades sindicais, selecionem as dúvidas que mereçam ter um atendimento prioritário e se utilizem desse canal direto com a Receita Federal. Outro programa lançado é o Receita de Consenso, uma unidade dentro da própria Receita Federal para criar uma comunicação entre quem está sendo fiscalizado e os responsáveis pela fiscalização. Por esse canal, o contribuinte poderá tirar dúvidas e esclarecer questões. A unidade vai facilitar a resolução de conflitos e tende a reduzir a judicialização. Robson Barreirinhas destacou a mudança na atuação da Receita Federal, que tem buscado ser um órgão mais orientador do que punitivo. É um facilitador do diálogo. Repare, portanto, que não só nós não estamos mais evitando o diálogo do contribuinte, e isso é a postura do fisco por décadas, né? O entendimento de, olha, o fiscal não pode dialogar com ele, tem que ir lá e multar se for o caso, e ele não está lá para dar consultoria. Não só nós vamos reverter isso, como nós vamos incentivar esse diálogo. Podem aderir ao programa Receita de Consenso os contribuintes que têm uma boa pontuação nos programas de conformidade da Receita. Basta fazer um requerimento eletrônico para a Receita Federal por meio do gov.br. Não podem participar do programa casos com indícios de crimes tributários ou aduaneiros, como sonegação, fraude, descaminho e contrabando. Reportagem Graciele Bittencourt. O setor industrial brasileiro vive momento de retomada com a criação da Nova Indústria Brasil pelo governo federal. E os resultados já começam a aparecer na geração de empregos no setor. Entre janeiro e agosto deste ano, os postos de trabalho na indústria cresceram 82%, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os jovens são os que mais se beneficiaram dos novos empregos. E a região Nordeste foi a que mais se destacou no mês, com um saldo positivo de mais de 21 mil empregos. O número de empregos na indústria cresceu 82% de janeiro a agosto desse ano, em relação ao mesmo período de 2023. No total, foram mais de 343 mil postos com carteira assinada, com destaque para a participação da juventude no setor. Segundo dados do último CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, 71% das vagas foram ocupadas por jovens entre 18 e 29 anos. O estado de São Paulo liderou a criação de vagas com mais de 9 mil postos de trabalho, seguido por Minas Gerais, Pernambuco e Alagoas. Dados do CAGED ainda mostram que somente em agosto os empregos industriais somaram 51.634. Ações do governo federal contribuíram para o crescimento da indústria, como o programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, e a retomada do REIQ, o Regime Especial da Indústria Química. Para os próximos anos, o setor produtivo anunciou investimentos superiores a R$500 bilhão. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama e já está no ar a campanha Outubro Rosa do Ministério da Saúde. O tema desse ano é Mulher, Seu Corpo, Sua Vida. O objetivo é levar informação para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que o câncer de mama é o tipo mais frequente em mulheres após o câncer de pele. Para o Brasil, foram estimados 73 mil novos casos em 2024, com um risco de 66 casos a cada 100 mil mulheres. De acordo com o INCA, o câncer de mama é relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima dessa idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. Mais informações sobre a campanha do Outubro Rosa e também sobre o tratamento de câncer de mama pelo SUS estão disponíveis em gov.br/saúde. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Fundo partidário e fundo de campanha não podem ser penhorados durante eleições, decide STF. X Brasil informa ao Supremo que pagará integralmente todas as multas. TSE distribui às zonas eleitorais cartazes em idiomas indígenas. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal decide que fundo partidário e fundo de campanha não podem ser penhorados durante eleições. A decisão liminar, provisória e urgente do ministro Gilmar Mendes será submetida a referendo no plenário virtual. Neto Costa. Para o decano da Corte, o bloqueio das verbas durante as campanhas pode prejudicar a neutralidade do pleito. A decisão foi tomada em resposta a uma ação apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou o bloqueio de 13% dos repasses feitos pela legenda para o Diretório Estadual do partido, via Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Com a decisão do ministro Gilmar Mendes, a ordem de penhora feita pelo Tribunal Paulista foi suspensa. A empresa X Brasil informou ao STF que pagará integralmente todas as multas judiciais. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação contra a empresa no Supremo, determinou novamente o imediato desbloqueio das contas bancárias da empresa. Michele Chiapa. De acordo com a decisão publicada nesta terça-feira, a empresa X Brasil informou ao Supremo Tribunal Federal que vai pagar 3 multas que totalizam R$28.600.000 com recursos próprios, vindos do exterior. Diante disso, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o Banco Central regularize com urgência a situação da rede social, autorizando o recebimento de transferências internacionais de valores. Além disso, o ministro determinou que o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários promovam o imediato desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros da empresa, medida que havia sido determinada em 11 de setembro. As instituições também devem informar a razão do descumprimento da decisão anterior. No processo penal, erro grosseiro em recurso não impede o judiciário de julgá-lo como se fosse correto. Para o STJ, o que vale é não ficar caracterizada a má-fé da parte. Fátima Uchoa. O entendimento da terceira sessão do STJ foi firmado no tema repetitivo 1219 e deve servir de base para todos os tribunais do país ao julgarem demandas com a mesma questão jurídica. No caso tomado como representativo da controvérsia, o colegiado definiu que o recurso em sentido estrito, que é aquele usado para contestar várias decisões judiciais na área criminal, pode ser recebido pela Justiça no lugar da apelação, que é um recurso contra a sentença do juiz, e vice-versa, mas este deve ser interposto dentro do prazo e atender requisitos de admissibilidade. O ministro Sebastião Reis Júnior foi o relator.
TST decide que sócios não podem ser responsabilizados por dívidas de sociedade anônima de capital fechado. A responsabilização depende de prova de culpa ou dolo. Larissa de Paula. Uma técnica de enfermagem entrou na justiça contra o Hospital Santa Catarina, uma sociedade anônima de capital fechado de Uberlândia, Minas Gerais. Como o hospital não pagou os valores devidos, o juízo de primeiro grau direcionou a dívida trabalhista para os sócios. O TRT da Terceira Região manteve a sentença, mas a primeira turma do TST rejeitou a decisão. TSE distribui às zonas eleitorais cartazes em idiomas indígenas. O objetivo é estimular a inclusão nas eleições. Fábio Ruas. O TSE distribuiu 21.250 cartazes nas línguas indígenas Ingatu e Guarani às zonas eleitorais de 7 estados, das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Os exemplares abordam 5 temas: boca de urna, proibição do uso de celulares na cabine de votação, justificativa, cola eleitoral e o passo a passo do voto. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado tem semana de pauta trancada por conta das eleições municipais no próximo domingo. 5 ideias legislativas apresentadas por internautas podem se transformar em projetos no Senado. E senador mineiro quer que aposentados com Alzheimer deixem de pagar imposto de renda. Boa noite. Boa noite. O vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, afirmou que os parlamentares da casa anteciparam as votações para se dedicarem às campanhas municipais nesta semana. Ao contrário de outras eleições, neste ano não houve suspensão das atividades parlamentares em agosto e setembro. Saiba mais detalhes na reportagem de Érica Christian. Por decisão dos líderes partidários, as votações do plenário desta semana foram suspensas para os senadores permanecerem em atividades de campanha municipal. As eleições para prefeitos e vereadores vão ocorrer neste domingo. O primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, explicou que no lugar do chamado recesso branco, os senadores optaram por aprovar projetos prioritários, como a renegociação das dívidas dos estados e a prorrogação da desoneração da folha de pagamento em agosto e setembro, para terem uma semana livre no início de outubro. Durante esses meses anteriores, nós tivemos um processo de apreciação da liberação que permitiu que nós pudéssemos dar vazão a muitas das pautas. Não há de se imaginar que prejuízo acarretará a nós por força de uma realidade. Nós estamos a dias de um processo eleitoral. Apesar de apenas 4 dos 81 senadores serem candidatos a prefeitos, veneziano Vital do Rego afirmou que os demais atuam nas campanhas de aliados e diz que o trabalho parlamentar não se limita às votações em Brasília. Participar vivamente desse processo é algo que também merece a nossa prioridade, quando comprovadamente o fato de não termos as sessões não gerará prejuízo algum. As votações no plenário do Senado deverão ser retomadas no dia 8 de outubro. A pauta ainda será definida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após consultar os líderes partidários. O senador André Amaral, do União da Paraíba, reiterou o seu compromisso como empresário e como parlamentar de apoiar a iniciativa privada no setor do mármore e granito, para que a produção do país cada vez avance mais. Para ele, esse setor é um dos que mais promovem um Brasil promissor, com claras vantagens comparativas. Nesse sentido, Amaral destacou a importância da Cachoeiro Stone Fair, feira do mármore, granitos e rochas naturais, que foi realizada em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.
O parlamentar que participou do evento considerou a feira essencial para o setor de rochas ornamentais do país, consolidando-se como um marco no cenário nacional e transcendendo as fronteiras do país. Com um foco especial em produtos acabados de maior valor agregado. A feira desempenha um papel vital no aumento de nossas exportações, contribuindo significativamente para a economia nacional e promovendo o talento brasileiro no mercado global. Nos 9 primeiros meses deste ano, 5 ideias legislativas de internautas com mais de 12 anos, apresentadas pelo portal e-Cidadania ou pelo telefone da Ouvidoria do Senado, alcançaram mais de 20 mil apoios e foram transformadas em sugestão legislativa. Agora elas serão analisadas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Caso aprovadas pelo colegiado, passarão à condição de projeto de lei e seguirão para as comissões competentes da Casa. Para participar do programa e-Cidadania, basta acessar o portal senado.leg.br/e-cidadania e se cadastrar, ou ligar para o número 0800 061 2211. A Comissão de Educação do Senado promoveu debate com representantes de entidades que defendem as pessoas com deficiência e educadores para garantir que o sistema educacional inclusivo seja ofertado preferencialmente na rede regular de ensino. A discussão ocorreu no âmbito do novo Plano Nacional de Educação, que está em debate no Congresso Nacional e valerá para os próximos 10 anos. Mais informações com a repórter Marina Dantas. A 6ª audiência pública sobre o novo Plano Nacional de Educação foi realizada nesta segunda-feira, na Comissão de Educação. O debate abordou os principais aprimoramentos dos esforços do novo plano, direcionados ao desenvolvimento educacional das crianças e jovens com deficiência nos ambientes escolares de todo o Brasil, para a próxima atualização do plano, que vale para o decênio 2024-2034. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, ressaltou a importância de debater o assunto que afeta milhares de pessoas no Brasil. Estamos debatendo a questão da pessoa com deficiência. Isso, obviamente, também vai da creche ao pós-graduação, na caminhada de educação da pessoa com deficiência pela vida. Como é uma área numerosa, de acordo com o IBGE, são praticamente 20 milhões de brasileiros e brasileiras, né, que pela definição se encaixam nesta área, e podendo esse número ser superior, não há dúvida, é uma diversidade muito grande existente na área. O novo Plano Nacional de Educação foi enviado ao Congresso pelo Executivo e se encontra agora na Câmara dos Deputados. A audiência pública do Senado serve de adiantamento do debate sobre o projeto que passa, posteriormente, para a Casa. Está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto de lei que propõe a isenção de imposto de renda para aposentados com Alzheimer. A proposta de autoria do senador Castelar Neto, do PP de Minas Gerais, tem a finalidade de aliviar o orçamento de famílias que já arcam com muitos gastos médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo que apresenta sintomas como, por exemplo, a perda de memória, irritabilidade, falhas da linguagem, além de dificuldade para dirigir e para acompanhar conversas. Aposentados por acidente em serviço ou por doenças graves como esclerose múltipla, cegueira e contaminação por radiação são alguns dos casos que já contam com a isenção do imposto de renda. Castelar defende a ampliação, pois, segundo ele, a iniciativa é um passo importante para garantir mais dignidade e apoio para as pessoas com Alzheimer. Nós todos sabemos que o Alzheimer é uma doença degenerativa, muito grave, que afeta não só aquela pessoa acometida, mas também a sua família. E essa proposta, de fato, ela busca avaliar e enfrentar essa questão relevante do ponto de vista social e do ponto de vista financeiro. Em meio às discussões sobre a regulamentação das apostas online, o líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, defendeu a aprovação de projetos que limitem o aumento do endividamento das pessoas. Ele quer proibir a publicidade, o patrocínio e a promoção de apostas de cota fixa em jogos online em todos os meios de comunicação, a exemplo de rádio e TV.
Randolph também quer acabar com a publicidade indireta de qualquer tipo feita pelas casas de apostas, incluindo influenciadores que atuem em redes sociais. As bets se tornaram uma questão, primeiro, de saúde pública e, segundo, de lesivo à economia popular. É urgente a apreciação parte do Senado dos diferentes projetos de lei que tem sobre o tema. Levantamento feito pelo TCU, que avalia a eficiência de órgãos públicos federais, apontou alto índice para o Senado em práticas de sustentabilidade socioambiental. Critérios como liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas e orçamentária também fazem parte da análise iniciada em 2014. O Índice de Governança e Sustentabilidade é um levantamento do Tribunal de Contas da União que avalia a eficiência administrativa de instituições públicas federais. Neste ano, o Senado se destacou nos critérios socioambientais, obtendo o índice geral na área de 95,5%. Entre as ações que deram destaque ao Senado nos índices de sustentabilidade ambiental e social, podem ser citadas as práticas de gestão de resíduos e eficiência energética e o curso de liderança para mulheres negras. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara presta homenagem a programa que promove a educação de idosos. Regulamentação legal é o principal desafio para as candidaturas coletivas. Projeto obriga motorista bêbado a pagar despesas do SUS com vítima de acidente. Boa noite. O motorista embriagado que se envolver em acidente de trânsito pode ser obrigado a pagar as despesas que o SUS tiver com as vítimas. É o que prevê proposta que está sendo analisada pelos deputados. O texto já foi aprovado pelo Senado e, se passar na Comissão de Constituição e Justiça, pode seguir direto para a sanção presidencial. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre o projeto. Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto obriga motorista embriagado que se envolver em acidente de trânsito com vítimas a restituir ao Estado os gastos com o tratamento dos feridos. A regra vale também para condutor que usar drogas ilícitas. O texto foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Na opinião da relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida poderá aumentar a consciência dos condutores sobre não poder dirigir depois de beber. Não é justo que o poder público pague por uma pessoa que estava embriagado, matou ou lesionou gravemente, e isso fique por isso mesmo. Então, além da penalização criminal para esse embriagado que mata alguém ou que lesiona muito gravemente alguém, é importante que haja ressarcimento do Estado no custo daquele paciente, para que aquele embriagado entenda que você não pode beber quando você dirige. Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que entre 2010 e 2019, o Brasil registrou um aumento de 13,5% nas mortes no trânsito em relação à década anterior. Outro levantamento do IPEA estima que o país perde cerca de 50 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Esse cálculo leva em consideração, além das despesas hospitalares, os custos relativos à perda de produção das vítimas. Levantamento do DataSUS do Ministério da Saúde mostra que em 2022 o país registrou quase 34 mil mortes no trânsito. Embora, segundo os pesquisadores, o Brasil tenha o trânsito mais letal da América Latina, esse número permanece praticamente estável nos últimos 3 anos. Em 2020, foram registradas perto de 33
mil mortes. Mesmo assim, os custos do sistema de saúde com acidentes cresceram 20% entre 2020 e 2022, segundo dados do Ministério da Saúde. O gasto saltou de 287 milhões para 345 milhões de reais no período. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para a sanção presidencial, uma vez que já foi aprovado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Justiça. Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que prevê autonomia orçamentária para as procuradorias dos estados e do Distrito Federal e para a Advocacia Geral da União e seus órgãos vinculados. Signatário da PEC, João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, acredita que a autonomia orçamentária favorece uma atuação técnica mais eficiente, garantindo a qualidade dos serviços prestados na defesa dos interesses públicos, bem como diminuindo os conflitos judiciais envolvendo o Estado. Júlio César, do PSD do Piauí, também apoia a PEC. O deputado avalia que a liberdade para gerir as próprias contas auxilia na melhor aplicação dos recursos públicos em todo o país. Segundo o parlamentar, a ideia é entregar uma prestação de serviço ainda mais efetiva à sociedade. Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, apresentou um projeto de lei para priorizar o julgamento de processos judiciais que envolvam pessoas com doenças raras. Ele justifica a urgência ao destacar que a maioria das contendas envolve autorização de tratamento ou compra de medicamento indisponíveis no SUS. Dados do Ministério da Saúde apontam que 13 milhões de brasileiros sofrem com doenças raras. E Eduardo da Fonte estima que 30% das crianças com essas enfermidades morrem antes dos 5 anos, tornando os processos judiciais uma luta contra o tempo e pela vida. Direitos Humanos. Diego Coronel, do PSD da Bahia, é um dos autores da PEC que pretende incluir a primeira infância como beneficiária de direitos e garantias constitucionais. O deputado reforça a ideia de que a proteção às crianças é dever de todos e deve ser prioridade. O texto apoiado por Diego Coronel reitera que os primeiros 6 anos são fundamentais para a vida, tornando essencial a ampliação de garantias à segurança e ao pleno desenvolvimento, com transparência sobre a aplicação dos recursos destinados às políticas voltadas à primeira infância. Segurança Pública. Fernando Coelho Filho, do União de Pernambuco, defende proposta de emenda à Constituição que transforma as guardas municipais em polícias municipais. O texto estabelece que a corporação será responsável pelo policiamento preventivo e comunitário, preservação da ordem pública e defesa do patrimônio municipal e da população. Na opinião de Fernando Coelho Filho, é inaceitável que os guardas combatam o crime e a violência sem portar arma de fogo. A PEC visa garantir que a participação municipal na segurança pública seja feita de forma mais efetiva e eficaz. Para combater a violência nos estádios de futebol, Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, apresentou o projeto que prevê medidas como monitoramento por câmeras de segurança, o acompanhamento de registro facial pelas forças policiais e o cadastramento biométrico nos estádios. Fernando Monteiro sugere ainda o fim do patrocínio feito pelos clubes às torcidas organizadas envolvidas em atos violentos. De acordo com o texto, as ações previstas serão financiadas por um fundo de combate à violência mantido pelos clubes e federações. Economia. Elcione Barbalho, do MDB do Pará, é relatora na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do projeto de lei que visa zerar as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, que atualmente incidem sobre operações com biodiesel produzido a partir de óleo de dendê. Elcione Barbalho já deu parecer favorável à proposta, que aguarda a análise do colegiado. A deputada argumenta que o dendê é uma das matérias-primas mais eficientes para a produção de biodiesel e que a isenção dos tributos é fundamental para impulsionar o desenvolvimento sustentável, econômico e ambiental do setor energético.
Tramita na Câmara proposta que visa incentivar o desenvolvimento de combustíveis a partir de resíduos sólidos. O texto já avançou na casa, como informa a repórter Silvia Munhato. A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto de lei que prevê o desenvolvimento de tecnologias para a produção de combustíveis a partir de resíduos sólidos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, teria que autorizar as pesquisas. O relator da proposta na comissão, o deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, defendeu o texto. Eu, que sou do movimento municipalista, sei muito bem do gargalo que tem esses municípios com a produção de resíduos sólidos diariamente e para onde colocar, para onde encaminhar. Atualmente, a legislação estabelece que gases não enquadrados na definição de gás natural, mas com características semelhantes a ele, podem receber tratamento legal equivalente, desde que atendam às especificações da ANP. Mas, segundo o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, autor do projeto, falta regulamentar a aplicação de novas tecnologias à produção de combustíveis a partir do lixo. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Trabalho. Projeto de Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, limita em 10% o valor que as empresas de aplicativos cobram dos motoristas. Ele ressalta que a proposta obriga as plataformas a contratar seguro em favor dos trabalhadores com indenização por morte e invalidez temporária ou permanente. Luiz Tibé afirma que, atualmente, os aplicativos de transporte de passageiros e de mercadorias chegam a cobrar até 40% dos motoristas e entregadores. O objetivo é dar previsibilidade aos trabalhadores, garantindo condições mínimas à categoria que não possui carteira assinada. Desenvolvimento Regional. Marcelo Moraes, do PL Gaúcho, apresentou o projeto de lei complementar que autoriza a transferência imediata de recursos da União para estados e municípios atingidos por calamidades públicas. O deputado argumenta que o processo atual é lento e burocrático, o que prejudica a resposta à população em situações de desastre. Para Marcelo Moraes, a natureza caótica das organizações governamentais em momentos de calamidade exige um processo ágil. O congressista sugere usar o mecanismo intitulado Transferências Especiais, que, segundo ele, garantiria tanto a agilidade quanto o controle necessário para o uso adequado dos recursos. Eleições 2024. A Rádio Câmara está com uma programação especial, boletins e reportagens sobre as eleições municipais e entrevistas com especialistas sobre os principais temas que mobilizam as campanhas. Acompanhe tudo em radio.câmara.leg.br. Rádio Câmara, a gente ouve e toca o Brasil. Eleições. Regulamentação é o principal desafio para as candidaturas coletivas. Saiba mais sobre essa modalidade que será válida para as eleições municipais com a repórter Laís Menezes. As candidaturas coletivas foram registradas em uma eleição brasileira pela primeira vez na década de 90 e fazem parte da realidade do país até hoje. Mas essa modalidade de candidatura ainda não é totalmente regulamentada no Brasil. Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução autorizando a modalidade. Porém, a Câmara dos Deputados aprovou em 2023 uma mini-reforma eleitoral que, entre outros pontos, proíbe as candidaturas coletivas. O projeto ainda está em análise no Senado. O cientista político Lucas Aragão, sócio da consultora Arco Advice, considera a iniciativa positiva, levando em consideração o cenário de descrença política no Brasil, já que as candidaturas coletivas demonstram o interesse da população em se organizar para incluir alternativas na democracia. Mas, sem regulamentação, essa modalidade se torna confusa para o eleitor. Hoje, uma candidatura coletiva, ela não é proibida, mas ela não é regulamentada. Pode ter uma candidatura coletiva, mas deixam muitas lacunas, porque uma vez eleito, digamos, esse grupo coletivo, quem senta na cadeira, seja de vereador, ou de deputado estadual, ou de deputado federal, ainda é uma pessoa. O que acontece se essa pessoa sair? Se essa pessoa sair do parlamento, ou assumir um outro cargo, ou brigar com o grupo, ou desistir, virar secretário, quem assume no lugar? Lucas Aragão explica que as candidaturas coletivas representam muitos benefícios, começando pelos princípios do grupo, que normalmente apresentam ideais objetivos.
A gente tem uma política no Brasil muito personalista, muito individualista, muito sebastianista, ou seja, muito ancorada no carisma de uma pessoa, na popularidade de uma pessoa, se aquela pessoa é famosa ou não. Numa candidatura coletiva fica muito claro ali qual é os temas, né, qual é o princípio ideológico daquele grupo, porque dificilmente um grupo se organizaria se não fosse para defender algo muito claro. Inicialmente, as candidaturas coletivas estavam mais associadas aos candidatos de esquerda, mas os coletivos vêm ganhando cada vez mais adeptos em todos os campos, inclusive da direita, como no caso das eleições municipais de 2024. Para o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, a modalidade coletiva significa mais democracia. É um grupo de pessoas que pensa parecido, que atua parecido politicamente, que individualmente não tem chance, mas eles decidem disputar a eleição conjuntamente. É só um título de eleitor que vai para a urna, mas há um compromisso político de que todas as votações, todas as decisões do mandato serão tomadas coletivamente. E aí você pode potencializar muitas candidaturas. Veio para ficar, tanto direita quanto esquerda, tá usando bastante esse mecanismo, ainda não é regulamentado em lei, mas já tem resolução do TSE. Estão sendo analisadas na Câmara dos Deputados algumas propostas de regulamentação das candidaturas coletivas. Uma delas é uma proposta de emenda à Constituição da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que permite a existência de mandato coletivo para vereador, deputado estadual, distrital, federal e senador. Outro é o projeto de lei do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que estabelece que no pedido de registro da candidatura, o candidato poderá indicar o nome do grupo ou coletivo social que o apoia, que será acrescido ao nome registrado pelo candidato. Já o projeto de lei do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, cria a figura dos coparlamentares, que compartilham o poder decisório dentro do mandato. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes. Homenagem. Goiânia pode receber o título de Capital Nacional da Música Sertaneja. A autora da proposta, Magda Mofato, do PRD de Goiás, argumenta que a cidade é o principal centro de produção desse gênero musical, concentrando cantores, compositores e grandes empresas de gerenciamento artístico. Magda Mofato também aponta que a música sertaneja impulsiona a economia local, gerando empregos e movimentando bares, casas de shows e eventos. Ela acredita que o título vai reforçar a importância cultural e econômica de Goiânia no cenário nacional. A Câmara realizou sessão solene para comemorar o sucesso de um programa da Universidade de Brasília que privilegia o aprendizado da população idosa. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Em referência à data, a Câmara realizou sessão solene em homenagem ao programa Unicer, da Universidade de Brasília, com presença de centenas de alunos e professores do programa de extensão da UNB. A Unicer, Universidade do Envelhecer, foi criada em 2015 para promover ações educativas que ampliem capacidades e habilidades de adultos e idosos. Em cada semestre, a Unicer oferece o curso de Educador Político-Social em Gerontologia, que dura 1 ano e meio. Os bons resultados são ressaltados pela coordenadora-geral do programa Universidade do Envelhecer, Camila Alves Areda. Ao longo desses 10 anos, a gente conseguiu ver que o aluno de graduação e pós-graduação que passou pela Unicer, ele saiu para a sociedade com um olhar muito mais acolhedor. Ele vai ser um profissional diferenciado, porque ele vai olhar e ele vai entender que em cada fase da vida a gente tem necessidades específicas, e em cada fase da vida a gente necessita de acolhimento. Atualmente são 10 polos do programa no Distrito Federal, nas cidades de Santa Maria, Gama, Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Candangolândia, Guará, além de Asa Sul e Asa Norte. O programa tem 12 projetos de extensão, pesquisa e inovação, como o projeto Ação, de Educação Continuada, e o Tecnogeronto, que torna a tecnologia acessível ao idoso. A Unicer foi a realização de um sonho da professora Margot Karnikolski, que atualmente é diretora do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa Unicer. Um sonho que se tornou realidade. E hoje nós queremos muito ser protagonistas e sonhar, assim como sonhou Darcy Ribeiro, de sermos nós uma universidade protagonista, exemplo impulsionadora de desenvolvimento não só econômico, mas também social,
para o restante do nosso país. Eleita recentemente reitora da Universidade de Brasília, a professora Rosana Reigota Naves lembrou que um dos desafios atuais é a baixa demanda para alguns cursos de graduação. Eu vejo em programas como esse da Unicer e no Vestibular 60+, a possibilidade de a geração de vocês incentivar as novas gerações a estarem na universidade. Esse exemplo é muito importante. E nós confiamos muito que esses projetos nos ajudarão a revisitar os nossos cursos de graduação e a reencantar a juventude com a universidade pública em geral, mas em particular com a nossa Universidade de Brasília. Segundo o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, o Brasil precisa criar políticas públicas para acolher a crescente população idosa, dando boas condições de vida e assistência previdenciária. E aí, projetos como o Unicer e a Universidade do Envelhecer têm um papel fundamental. Porque quando a gente coloca um projeto de extensão desse, quando a gente financia um projeto de extensão desse, quando a UNB, de forma até pioneira aqui na região centro-oeste do país, trabalha com isso, ela está dizendo que idosos que estudam, primeiro, eles saem de casa, eles se socializam, eles arrumam mecanismos de diversão. Mas, acima de tudo, eles adquirem conhecimento para cobrar das autoridades, dos políticos e do Estado brasileiro o cumprimento dos seus direitos. Durante a sessão solene, a professora Margot Karlikowski lembrou que em 2020 havia 1 bilhão de idosos no mundo. Em 2050 serão 2 bilhões. E no Distrito Federal, 10,9% da população tinha mais de 60 anos em 2020. Em 2030, serão 17,5% da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.